importantes na produção da prova, que são os depoimentos do réu, e também, como vocês deram conta, hoje tivemos uma demonstração daquilo que eram os bens apreendidos, como tendo sido bens apreendidos no local em que o crime teria ocorrido, mas também, como vocês viram, que aqueles bens não foram apreendidos aí. Vocês viram que há bens há objetos que vieram de Balombo, por exemplo, as duas armas AKM, que foi aí apresentada como sendo armas utilizadas no crime, afinal não estiveram no Monte Sume, vieram de Balombo. Também viram que as duas armas caçadeiras, afinal já tinham sido entregues à polícia pelo próprio Kalupeteca, antes dos incidentes. A questão que se pergunta, então, onde é que a polícia apreendeu aquelas armas? Vocês, se forem na acusação, e muitos de vocês têm, a acusação não fala na apreensão de 55 porrinhos ou paus, fala aproximadamente em 13. Aí aparecem 55. Somado às coisas que foi apresentado aqui como elementos de prova, vão dar 82. Aproxima-se no número de pessoas que presumivelmente lá estavam, de 80 pessoas. Então quer dizer que as crianças também participaram na ação. Estou aqui a me imaginar um bebê a utilizar uma moca, um bebê a utilizar uma arma. Foi tão mal montado esses objetos de prova e ficou aqui bem claro, afinal, por que evitaram que nós fôssemos ao Monte Sume, para não terem dificuldade de dizerem onde é que encontraram esses objetos. Por isso, vamos continuar. Lamentamos, houve mortes, mas só se está a falar da morte dos polícias, não se está a falar da morte dos civis. Por que não se fala? Mortes são iguais. O sentimento é igual. Nós sentimos tanto a morte dos nossos agentes da polícia que morreram em missão de serviço, mas também sentimos a morte dos populares que morreram por indisciplina, segundo diz a acusação. Por indisciplina de soldados ou de polícias que foram ordenados a irem sem armas de fogo letal e o levaram. Façam agora uma correlação de forças. Foram aproximadamente 50 polícias de intervenção rápida e estavam, segundo se viu, não mais de 80 pessoas. Era desproporcional. Então tirem vocês as vossas ilações. Há dois discursos, um discurso mais sereno do Ministro do Interior e outro mais contundente do Comandante-Geral da Polícia. O Comandante-Geral da Polícia, para mim, teve o tom de um comandante. Para mim, um comandante tem que demonstrar que não há tréguas na luta. Agora, um político, o Ministro do Interior, é mais diplomático, embeleza mais, porque tem que atingir eleitorado. O Comandante-Geral da Polícia não tem eleitorado, tem um país para defender. As pessoas falam de que o ministro, o comandante foi muito incisivo. Qual é o fim último da polícia? É reprimir. Não vamos aqui inventar histórias. A polícia é o órgão repressivo do Estado. A polícia não é um órgão político. Por isso é que os comandantes da polícia não podem ser membros de nenhum partido político. Porque eles são apartidários. Eles têm a missão única, a defesa do Estado. Aconteceu aqui comparativamente na Catalunha, onde a polícia local ficou passiva, não quis reagir. O que é que o Estado fez? Mandou uma tropa, mandou uma polícia para impor ordem. É assim, as polícias são assim. É como o exército. Se disser que há uma rebelião, o exército vai agir com todos os meios possíveis que tiver. Atenção, nós estamos a levar isso na brincadeira, porque liberdade de reunião e manifestação. É assim que começou em Moçambique. Como é que está Moçambique hoje?
O norte de Moçambique, o que é que se passa? Angola não precisa mais guerra. Algumas pessoas dizem que no exercício do direito de reunião e manifestação estiveram a menos de 100 metros da esquadra de polícia. Você não pode fazer uma manifestação numa esquadra de polícia. Também isto está na lei. Então, não vamos querer deturpar a lei, porque eu tenho dado nota de vários comentários, não é? Pegando na Constituição, mas não pegam na lei que regula o que está na Constituição. E o mais grave em tudo isso é a tentativa de silenciarem as pessoas. Há pessoas que têm medo de falar no assunto. Por quê? Porque nas redes sociais, alguns grupos querem, atacam as pessoas, violentam as pessoas e se dizem democratas. As mesmas pessoas que chamam os outros de bajuladores. Entre os mais otimistas. Doutor, o país há claramente... É esse o caminho da bajulação. Não é, doutor. Não. Os bajuladores começam assim. Doutor. Deixa de ser bajulador. Não, doutor. O doutor está fazendo uma acusação leviana. O doutor está fazendo uma acusação leviana que nem fica bem para um indivíduo. Está tudo dito. Chamar-me de bajulador. Isso é bajulação. É uma acusação leviana. Não é acusação. Você está a ser bajulador, sim, senhora. Pessoas que chamam os outros de bajuladores, de não sei o quê, não admitem vozes opostas. Sente que há algum aproveitamento de toda esta situação? Eu já havia feito uma reflexão antes de tudo isso, quando eu dizia que haveria de haver um conjunto de manifestações. Eu acho que as pessoas se recordam dessa minha afirmação. Por que é que se manifestam todos os dias? Dia 4 manifestação, dia não sei o que é manifestação. Pergunta, qual é a essência? É perturbar a ordem pública. Uma manifestação tem de ter objetivo. Uma manifestação que visa separar o Estado. Desculpa, isto é um crime contra a segurança do Estado. E acredito, daquilo que eu estou a ouvir, né, uma rebelião, os promotores disso vão ser presos. Com muito que nós não queiramos, se considerar uma rebelião, os promotores não é em vão que quando se prepara uma manifestação, se exige que os promotores assinem. Sejam bem identificados. E, num caso como esse, se for declarada rebelião, os promotores vão ser presos. Tudo é esta situação que depois leva então à morte deste médico. Eu estou profundamente chocado com o que aconteceu. Eu não acredito naquele depoimento do subcomissário da polícia. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que quando a polícia se aproxima de alguém, manda baixar os vidros, perde a identificação. E certamente o doutor Silvio Andrade, até já estou a perder o senso, Andala, certamente tinha os documentos para apresentar. Portanto, este é um facto que um médico, os médicos e enfermeiros neste momento são considerados por todos nós os heróis deste momento e, portanto, sempre que nós vemos um médico, ainda mais numa situação dessas que estamos a viver, há sempre um carinho, uma aproximação. Portanto, eu não entendo como foi possível os polícias que estiveram naquela situação estarem com o coração tão duro que ignoraram a situação do médico. Morreu numa esquadra de polícia. Agora, é preciso que também interpretarmos a seguinte questão. Qual é o crime que ele cometeu? Nenhum. Transgressão não é crime. Se alguém comete uma transgressão, não pode ser colocado numa cela. E é errado também alguém cometer uma transgressão ser levado à esquadra de polícia. O mais razoável é a aplicação da multa no momento. Se não tiver como pagar, reter um documento dessa pessoa para que ele, quando fosse a busca do documento, pagasse a competente multa. A partir do momento que alguém é retido numa esquadra de polícia, começa a se considerar isso uma prisão. E essa prisão é uma prisão ilícita. E nós vamos encontrar pessoas que ficam 1, 2, 3 dias na esquadra
esperando que os familiares paguem a multa para que seja restituída a liberdade. E a questão que se coloca, o Estado precisa de facto desse dinheiro. Não basta a roubalheira que fizeram. Agora o Estado quer passar para os populares a responsabilidade da crise financeira que está a passar o país. Nós não podemos continuar a aceitar isso. E é preciso que a sociedade civil assuma um papel ativo. E eu aconselho a todos, desobediência civil. E como é que é essa desobediência civil? Quem estiver no carro não usa máscara, que nos prendam a todos. Eu sou o primeiro e eu não ponho máscara quando estou no meu carro. Mas isto vai contra é preciso haver desobediência civil. Portanto, no decreto presidencial. A sociedade tem que aprender. Quando houve a morte do americano, porque levou 2 tiros, era negro, todo mundo saiu a reivindicar, a protestar. Morreu um médico, por que é que nós não protestamos? Mas o senhor desobedecer àquilo que está instituído, portanto... É preciso desobediência. Quando as leis são injustas, quando as leis são... terá razão. Não importa. Nós devemos assumir o sacrifício de uma luta. Todas as leis injustas não são para serem cumpridas. E nós temos que assumir isso. Vamos assumir, se necessário for, que nos prendam. Mas é preciso haver uma desobediência civil.